Bem-vinda ao encontro online da Tribo Mãe. Esse conteúdo foi dividido em algumas partes para facilitar o acompanhamento. Não esqueça de assistir todas elas. Para vocês, tá bom? Então, outro tipo de post muito comum e que viraliza em redes sociais são os breakdowns, né? Ou os meltdowns, que a gente chama em inglês, que são as birras, as angústias e os medos infantis. Aonde nós adultos muitas vezes enxergamos graça, né? Existe um sentimento real que a criança não está dando conta de lidar sozinha. E eu vou te convidar a se colocar no lugar dessa criança, tá? Imaginando aqui comigo, você em uma plena quinta-feira de trabalho, depois de uma semana super atarefada e estressante. Você tem um prazo hiper importante para entregar, seja lá o que for, na sexta-feira, e nada tá dando certo. Ao perceber que você tá ficando vermelho, irritado, com os olhos enchendo d'água, o seu gerente se aproxima, imagina a cena. O gerente se aproxima, já segurando o celular aqui, ó, com a câmera ligada e te perguntando, filmando aquela cena. O que está acontecendo, né? Você está nervoso por quê? Me diz por que você está aí chorando. O que está acontecendo com você, né? Como que você se sentiria nessa situação? E nós adultos entendemos o que é frustração, né? Nós sabemos o que é medo, nós sabemos distinguir o que é tristeza, insegurança, incapacidade. A criança não, né? Então ela nem tem aí, na verdade ela tem um agravamento ao lidar com as suas próprias emoções, certo? Já que ela nem consegue identificar o que elas são. Aquilo vem como uma grande onda que domina aquela criança, e a gente já falou sobre birra aqui, né? Sobre esse aparelho psíquico, né? Que ainda não está maduro o suficiente para lidar com isso, né? E ainda ela acaba se deparando com alguém filmando aquela cena, né? Se ela não consegue nem sequer identificar o que ela está sentindo. Então, nesse momento de descontrole, né, de ser tomada aí por sentimentos desconfortáveis, o que um ser humano precisa nesse momento? Ele precisa de humanidade, né? Ele precisa de olho no olho, é de calmaria para a turbulação que ele está sentindo, né? É uma voz calma, é um abraço acolhedor, é paciência, é espera, né? Então, de ter alguém ali emocionalmente disponível para lidar com a angústia, né, que aquela criança está sentindo, para lidar com aquele processo. O adulto responsável pela criança, ele precisa ser quem dá conta da angústia da criança, né? Então, esse adulto, ele precisa ser quem pratica o holding, que a gente chama. Então, até que essa criança seja capaz de fazer isso por si só, e ainda, né, assim, quantas vezes nós adultos que passamos pelos nossos problemas pessoais precisamos que um outro adulto faça um holding com a gente? Muitas vezes, né? Então imagina uma criança que não sabe identificar, que não sabe lidar, que não tem recursos. A gente sabe ir lá e encher a cara de doce na geladeira. A gente sabe sair e dar uma corrida para espairecer. A gente sabe colocar a cara num travesseiro e dar um grito para colocar para fora. A criança não sabe, né? E quando eu vejo, por exemplo, um vídeo de uma criança chorando, irritada, gritando, eu vejo uma criança desamparada na sua necessidade emocional. Eu entendo que às vezes é engraçado aquele comportamento infantil para nós adultos, né? Mas e aquela criança que está naquela posição? Então, o cuidador está atrás da tela, filmando, em vez de estar acolhendo. Você entende? Né? O que isso diz para a criança? Que impacto que isso tem aí em um ser que está em desenvolvimento? Né? No momento que ele está mais vulnerável nas emoções dele, o pai dele está aqui, né? Ou a mãe dele está aqui, ó. Ah, o que você está sentindo? Por que você está chorando? Ah, mas não é bem assim. E fazendo perguntas, né? Muitas perguntas. Perguntas atrás de perguntas. Mas por que você está se sentindo assim? E precisa tudo isso? Por que você está chorando? E aqui, ó. Segurando aqui o celular, né? O que é mais importante para esse cuidador na visão da criança? Imagina você naquele emprego, vivendo todo aquele estresse, não conseguindo dar conta,
né, das suas emoções, a coisa lá em casa não tá boa, a coisa no trabalho tá super sobrecarregada, e o seu patrão aqui, ó, mas por que você ainda não conseguiu? Mas como assim você ainda não acabou? Qual que é o problema? O que você tá achando tão difícil? Filmando você, né? Qual que é a visão dessa criança, né, de importância que esse cuidador tá dando para ela? Porque eu não estou aqui falando, né, da nossa visão como adulto, que pode sim, né, não ver maldade no ato de o filmar. Eu não estou julgando esse adulto no sentido de que, mas Marília, não tô fazendo por maldade. Tudo bem, eu entendo isso, tá? Mas um filho sofrendo emocionalmente, né? Mas e a criança? Como ela se encontra nesse lugar? Como que ela se sente nesse lugar, né? Então, o ser que está passando por aquela situação, o quanto o meu amor primário está disponível para me acolher naquele momento, porque nós pais somos o amor primário daquela criança. E se a pessoa que mais me ama no mundo, nesse momento, tá aqui, ó, segurando um celular, filmando um momento de vulnerabilidade emocional, né, de frustração, de medo, de não conseguir resolver um problema, né? A gente vê tantos vídeos aí de crianças brigando, né? O quão disponível esse meu amor primário, essa mãe e esse pai estão para me ajudar no meu desenvolvimento, na minha resolução de problema, quando eu não dou conta. Então, vale essa reflexão, tá? Quando eu filmo os meus filhos brigando e posto isso na internet, vários vídeos viralizam, né? A gente tem um muito recente que vocês provavelmente vão saber, de duas irmãs, ou não sei, de duas meninas, numa festa de aniversário. Qual que é a minha intenção como adulto? Pode ser que, tipo assim, eu posso estar filmando aquilo, estava filmando parabéns, né? Ela não estava esperando que aquilo aconteça. Mas qual que é a minha intenção em publicar aquilo em rede social, né? Que os meus amigos e uma rede social achem graça dessa atitude, dessa dificuldade das minhas filhas em não conseguirem ainda se relacionar saudavelmente? A minha intenção, qual é essa minha intenção com esse compartilhamento? Ou que benefício que isso traz para o meu filho? Para aquelas duas meninas que brigaram naquela festa de aniversário. Vocês acham que aquele compartilhamento favoreceu, contribuiu em quê no desenvolvimento delas, né? No que isso acrescenta para a construção de uma sociedade melhor, por exemplo? A gente bate tanto nessa tecla, né, que a gente deseja tanto que a sociedade mude, a gente reclama tanto que a sociedade tem sido tão fria, tem sido tão egoísta, tão egocêntrica. E quando eu posto algumas coisas dos meus filhos, será que eu penso, tá, mas como que eu estou contribuindo aí para o desenvolvimento de uma sociedade mais humana? E eu não estou aqui dizendo que todas as suas postagens não têm esse viés, tá? Eu estou trazendo essa questão para você se questionar e você trazer essa resposta. Tanto é que eu não estou trazendo resposta nenhuma. Eu estou trazendo perguntas. Porque eu não sei como vocês compartilham em rede social. Eu não sei o que vocês postam em redes sociais. Então, é para vocês. Eu não estou aqui julgando. Eu estou falando aqui, olha, estou aqui todas as ferramentas para você analisar se o seu sharing tá positivo ou tá oversharing, tá bom? Então, eu espero que vocês estejam entendendo e pegando essas ferramentas aí e se questionando e também prestando atenção não só no que eu compartilho, né, do meu filho, mas o que eu replico, o que eu aperto share, né? O que eu passo adiante, o que eu passo para frente, qual a minha intenção em fazer isso, né? Para que a gente repense um pouco mais as nossas redes sociais, porque muitas vezes a gente entra na rede social no modo avião, né? O cérebro está em modo avião. E muitas coisas que a gente consome, depois a gente para pensar, você fala assim, gente, perdi 30 minutos do meu dia assistindo aquela bobeira que não me acrescentou em nada. E não me levem a mal, a gente precisa assistir umas bobeiras, assim, durante a nossa semana para dar aquela relaxada, aquele momento em que seu cérebro está ali mesmo só respirando, digamos assim, não está refletindo em relação a nada. E a gente precisa sim. Mas o quanto isso pode ser prejudicial, né? O quanto isso pode, na verdade, estar carregando aí mais questões que vão contribuir para que o nosso mundo demore muito mais tempo para se tornar esse mundo, esse lugar, né, mais acolhedor, mais humano que a gente deseja. Então, uma questão também nossa,
O que que eu ando compartilhando e passando para frente, né? Agora mudando um pouco de tema. Por que que a criança não faz quando você está filmando? Então, às vezes, a criança tá aí por repetidas vezes, cantando, dançando, fazendo uma gracinha, e é você pegar o celular para filmar e ela para. Não importa o quanto você tente estimular essa criança aí para ela voltar a fazer o que ela estava fazendo antes, que ela não volta. Já parou para pensar o que que isso significa? O que que essa criança está tentando te dizer através dessa atitude? Porque muitas vezes ela ainda não fala, né? Ela ainda não tem o verbal. Algumas vezes ela tem, mas ela não consegue se manifestar verbalmente. E ela não quer fazer quando você liga a câmera. O que que será que ela está tentando te dizer quando ela não quer fazer quando você pega o celular? Nós estamos vendo para enxergar essa atitude da criança? Ou nós estamos usando aí o nosso olhar para avaliar o que eu gostaria de compartilhar na internet? O que vai ganhar muitos likes na internet? Eu estou escutando para ouvir o que essa criança quer me dizer? Ou para responder e convencer ela dos meus desejos? Então eu pego a câmera, ela para de fazer e eu fico, não filha, dança, mostra para a mamãe como é que você faz, não, vem cá, mostra aqui. E eu fico insistindo para que ela faça o que eu desejo que ela faça, para que eu compartilhe ou para que eu registre. E a criança esquiva, a criança não quer fazer. Ou quando você coloca o celular, ela até volta a fazer. O que ela está te dizendo com esse comportamento? É algo para a gente refletir. Nem todas as crianças estão dizendo a mesma coisa, mas os seus comportamentos também dizem algo. Será que a gente está ouvindo? É essa a reflexão que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Deixa eu só dar um gole d'água, porque hoje foi uma sessão atrás da outra e a minha garganta está pedindo arrego. Então, por que que a criança muda de comportamento quando você está filmando ela? É um outro exemplo, tá? Primeiro a gente falou por que que ela para, ela tá fazendo, eu pego a câmera, ela para, e o que que isso quer dizer? E agora eu tô trazendo um outro exemplo. Por que que a criança muda o comportamento quando você está filmando? Então, você já viu aqueles vídeos onde a criança tá chorando e quando ela vê a câmera, ela cessa o choro imediatamente e sorri para a foto? Vocês já viram vídeos assim? Porque eu já vi vários. E eu entendo que é até engraçado, alguns deles é engraçado pra gente, como adulto, né? Mas o que que isso significa? O que ela tem aprendido sobre realidade e compartilhamento social, né? Nós falamos aí tanto sobre todo mundo é feliz no Instagram, né? Sobre a falsidade expressa nas redes sociais. O que que a minha criança está dizendo quando ela engole o choro e ela imediatamente sorri para a câmera? O quanto ela tem ouvido, dá um sorriso aqui para a foto, ou, ai, que feia, chorando, ó, não vai ficar bonito aqui no vídeo, né? Ou manda um beijo, faz uma pose, né? O quanto que ela tem sido incentivada a não ser ela mesma quando ela está de frente com as câmeras, né? O quanto eu tenho incentivado ela a mudar o comportamento dela para entregar o que eu desejo para registrar ou para postar, que é diferente do natural dela. As nossas crianças têm esse espaço para ser natural nas redes sociais, para que quando você filma ela, ela pode ser quem ela realmente é. Entendam mais uma vez, eu não estou dando a resposta, é para você fazer essa análise. Se sim, quando a minha filha está brincando da maneira dela, eu registro do jeito que ela está fazendo, eu não faço intervenção nenhuma, ótimo. Mas se não, por que que eu faço isso, né? Qual que é o impacto para minha criança? Por que que essas crianças que estão ali chorando, estão expressando um sentimento, quando elas veem uma câmera, no mesmo momento ela cessa e ela sorri, ela posa para a foto, né? O que que isso está mostrando para minha criança entre realidade e o mundo virtual, né? Essa diferença desses dois mundos. Porque a gente prega muito essa falsidade nas redes sociais de que todo mundo é feliz no Instagram, ninguém mostra a realidade no Instagram, né? E o quanto a gente está passando para os nossos filhos que quando ele vem a público, ele tem que ser de um jeito X
para ser aceito, para ser bonito, para ser aceitável. Então, tá vendo como muito, às vezes, do nosso comportamento, ele pode não partir do adulto com uma maldade, com uma intenção maldosa, mas que ele tem uma linguagem, ele traz uma fala, né, intrínseca nesse comportamento, entende? E é isso que a gente precisa analisar. Eu não tô falando para vocês saírem dessa conversa aqui e deletarem as suas redes sociais e não compartilharem mais, tá? Não é nada disso e eu ainda vou chegar no lado bom do compartilhar, tá bom? Tô trazendo só primeiro essas questões para que vocês pensem, mas é claro que existe um lado bom e a gente vai chegar lá. Muita calma. Então, eu não tenho a resposta, tá? Para todas essas perguntas, para todos esses questionamentos. Porque para começo de história, eu não tenho uma criança em casa. Eu, Marília, não tenho uma criança em casa. Então, logo, eu não estou afirmando nada. Eu estou dando a vocês a ferramenta do questionamento, que é valiosíssima, né? Para que vocês encontrem a resposta certa, que é a resposta única e exclusiva da sua família, da sua criança, do seu comportamento. Vocês entendem isso? Então, eu estou conversando com várias pessoas ao mesmo tempo aqui, e depois esse vídeo vai para o YouTube e vai alcançar outras várias pessoas ao mesmo tempo, né? E eu não posso categorizar cada uma de vocês em uma única opinião, entende? Não existe uma resposta única e certa. A gente tem que usar aí da nossa empatia, né, do nosso questionamento, para chegar na sua verdade e não tenha pressa em chegar nessa verdade, tá? Se pergunte de novo e de novo, reveja as situações que você vive dentro da sua família. Conforme essa criança vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, ela também tem as suas opiniões, ela também tem o que ela quer ou não quer que seja compartilhado, ela também tem as suas vontades. Então, tente um olhar diferente em ocasiões diferentes, conforme essa criança cresce, tá? Experimente refletir uma nova opinião. Ah, não acho que é bem assim, mas tá, me fala aí, vamos ver, deixa eu pensar um pouco sobre isso. Deixa eu ver como que isso, quando eu penso sobre esse assunto, como que isso mexe aqui dentro de mim. Me fala aí essa opinião, deixa eu analisar a sua opinião dentro do meu contexto, se ela cabe ou se ela não cabe. Isso é muito importante. Pode ser que você veja que não, realmente, isso aí não cabe dentro da minha realidade, ótimo, né? Pelo menos eu tiquei e tenho a certeza que isso não cabe. Eu não tô ali no piloto automático levando a vida sem ter o controle das minhas escolhas, né? Então, isso é o mais importante. Uma pesquisa feita em 2017 com 2.000 pais de crianças pequenas britânicas apontou que estes publicavam online por ano 195 fotos dos seus filhos em média, tá? Então, antes de completar 5 anos, essas crianças têm, em média, 1.000 fotos delas próprias postadas na internet. As nossas crianças atuais compõem a geração mais observada em toda a história. Mais uma vez, a privacidade infantil, ela volta a perder parâmetros de segurança, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente for abordar o evento sobre leis internacionais infantis. Eu vou trazer um pouco da história infantil, que vocês sabem que por muito tempo a criança não tinha direito algum, né? Sobre o seu corpo, sobre a sua imagem, enfim. E a gente começa a ver um pouco de retrocesso, de uma certa maneira, nessa história, né? Que, mais uma vez, a criança não tem controle sobre o que é compartilhado dela, assim como essas fotos nuas ou semi-nuas vão parar na internet, né? A criança não tem controle sobre isso. Se você se interessa por esse conteúdo, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Isso ajudará a fortalecer ainda mais a nossa tribo. Links na descrição.